Qual a energia que vem aí dessa sua pessoa amada? Traz ela pra aqui. Vamos lá, se livra de tristeza, de raiva. Se você tá junto, se você tá separado, não importa. Vamos ver com quem que a espiritualidade tem aqui pra falar. Relacionamento é uma coisa que não era pra ser complicada, mas, né? Nós, seres mortais, a gente complica tudo. Mas vamos lá, vamos ver. Que te conselho. E com quem que a espiritualidade quer falar, meus amores? Vamos lá, fique aqui comigo. Porque não é por acaso que você tá aqui. Pode ter certeza. Vamos ver. Qual é a energia? Eita, 10 de paus. Mas o 10 pra mim, o 10 de paus ele pode ser o peso, o fardo, mas o 10 pra mim é o fim de um ciclo, tá? Que pode ter ou estar ou ter sido muito pesado, mas é o fim, chegou ao fim, porque vem um novo ciclo, né? O 10 de paus ele fala, o 10 no caso, né? O 10 fala do fim, de já ter concluído algo. Então, assim, se tá pesado, se tá desgastado, se tá árduo, e vou dizer pra você, aqui pode ser uma energia de reequilibrar, reequilibrar alguma coisa. Então, assim, precisa se libertar de alguns pesos aqui, tá? Em todos os sentidos. Então, não carregue aí o mundo, as coisas nas costas, não vale a pena. Tá? E também não vale a pena a gente andar em círculos, a gente precisa soltar aquela bagagem que não pertence mais a gente. Então, para mim, é a abertura de um novo ciclo, aonde o período é bem favorável. Sempre o início de um ciclo é muito bom. Mas vamos lá, vamos ver qual a energia dessa pessoa em relação a você, que é o 10 de paus, tá vendo? Arrumar as coisas, seguir, trilhar um novo caminho, fazer com que as coisas sejam diferentes, né? Trazer mudança, mudança positiva, entende? É isso que fala. Não carregar peso de culpa, não carregar mágoa pela culpa de outras pessoas, porque o 10 de paus ele fala de sobrecarga. Também não criar tantas expectativas, sabe? Vamos ver. Qual a energia dessa pessoa amada que você trouxe pra cá? Do que nós vamos falar? Condicionamento, cartinha do diabo. 3 de copas. 3 de copas. Lembranças, alegrias. Existe um condicionamento, existe uma teimosia. Existe alguém preso a alguma coisa. E mais uma vez, o condicionamento, que é o diabo, traz aqui o fardo, né? O peso. Fala de se libertar e aqui tem, sabe, tem correntes, tem cordas, olha. Então fala, traz muito se libertar. Vamos ver aqui. Do que essa pessoa precisa se libertar? O que essa pessoa não permite mostrar, né? Não permite mostrar o que sente. Tem uma coisa de também não querer insistir, tem uma energia travada. 5 de copas, apego ao passado, a energia sua. Caraca! E a cartinha do avarento, que é o 4 de ouros, apego. Viu, a gente, cara, eu falo, eu sempre falo pra vocês. A espiritualidade, ela é muito bonita. Porque aqui, quando saiu a energia da sobrecarga, do desconfortável, o 10 de paus pode trazer situações também de mentiras, de traições. Então, assim, aqui é pra você soltar. Tem uma coisa aqui de peso, de mágoa. Só que eu vou falar uma coisa pra você aqui.
A celebração traz muito o comemorar. O comemorar. Então, assim, eu não sei, é claro que não é pra todo mundo, tá? Cada um pega o que for pra si. Então, aqui eu vou te dizer, existe um apego da sua parte, mas também existe aqui um apego da parte da pessoa que não consegue, né, se libertar de você, que não é que queira se libertar, não consegue se desprender. Existe essa conexão, existe essa energia, existe a pessoa tá sempre lembrando de você. Aqui eu sinto muito, não farra no mau sentido, mas assim, de momentos descontraídos, de momentos de farra, de momentos onde vocês tinham alegria. Eu não sei aonde vocês se perderam aqui, mas eu sei que tanto você quanto essa pessoa são apegados a esses momentos. Bia, por que você tá falando isso? Porque ali o três de copas que traz pra gente a energia da celebração, né? No tarot doce, o três de copas traz. Mas eu vou te dizer, essa pessoa pode estar vivendo sim a vida dela. Todos nós devemos viver a vida da gente. As coisas, a gente não tem que parar a nossa vida. Eu não sei o que aconteceu. Mas o que me fala aqui? É uma pessoa que ela sente falta da sua companhia. É isso que me diz. Das diversões, é isso que eu sinto aqui, tá? Tem uma dificuldade, tem alguma coisa, tem uma situação aqui que precisa ser solucionada. Só que nenhum nem outro aqui não tem que se deixar bater. Mas é como se a gente tivesse aqui nenhum nem o outro quer baixar a guarda. E a energia que traz aqui é a solução para o problema e a reconciliação. Porque aqui existe um compartilhar, existe uma coisa de felicidade, existe de uma coisa de troca amorosa. A energia aqui é muito boa. Então, assim, a pessoa fica tentando manter a felicidade em outras situações, mas a felicidade dessa pessoa é com você. Então, assim, eu vejo essa pessoa vivendo, tentando ter os momentos mais leves, sabe? Mas aqui o que eu vejo são pessoas que já estão cansando de sentir essa dor. Por mais que vá se distrair, se alegrar como pode, eu sinto isso aqui. Por que eu tô falando? Porque a gente tem aqui o 5 de copas. E o 5 de copas, meus amores, ele traz aqui, mais uma vez, duas energias de reconciliação, tanto dessa pessoa quanto de você. Vocês vibram isso, renovação sentimental. E o apego. A cartinha do diabo fala do apego, da possessividade, dos pensamentos excessivos, de desejo, da vontade de estar junto. Por mais que seja uma energia densa. Tá tanto essa pessoa quanto você. Existem certezas, existe aqui, para algumas pessoas, coisas que foram mal interpretadas, mal entendidas, por isso a dificuldade do relacionamento seguir. Tem aqui, tanto para um quanto para o outro, assim, um excesso de ciúme muito grande, que para alguns pode isso ter levado ao rompimento. Né? Aquela cena de ciúme, aquelas coisas, sabe, que a gente cria na cabeça da gente que não tem fundamento nenhum. Só que eu vou te dizer, tanto você quanto essa pessoa traz aqui a energia de remoer o que essa pessoa fez, ou remoer o que aconteceu. Porque tem uma coisa aqui de se machucar, tem uma coisa aqui de lamentações. Por mais que lá vocês falem assim, eu perdi as esperanças. Mentira, você tá mentindo pra você mesmo. Porque você tem esperança. Lá no fundo você tem. Você tem esperança que as coisas mudem. E as mudanças aqui são necessárias. Mas ambos, eu não sei o que houve, mas ambos aqui, ambos, têm que soltar a mar. Entende? Então, ah, é,
Tem que aceitar o novo. Que é isso, Bia? Aceitar outra pessoa? Não, gente. Tem que aceitar o novo e deixar as coisas que te machucaram, a mágoa, a dor, os remorsos pra trás. A Bia não deve passar por cima. É você e essa pessoa conversando, porque a gente abre com uma renovação aqui. Então aqui precisa de renovação. E o que é renovar? É deixar pra lá, deixar pra trás tudo aquilo que não acrescenta. Não há. Ah, Bia, eu quero essa pessoa. Sim, você vai ter que aprender aqui nessa leitura, pra você que quer, pra você que não foi uma coisa, claro, mirabolante, que extrapolou, que você sabe dentro de você que vale a pena. Tem que valer a pena. Porque aqui, ó, o avarento é o apego. Você tem que olhar dentro de você, apego ao passado, e não viver o momento, também se perguntar. É medo de ficar sozinha? Porque vale a pena? Entende? Então aqui eu vejo pessoas não se abrindo emocionalmente. Entende? Não se abrindo. Apegado, mas não se abrindo. Então o que é que me fala aqui? Tem um bloqueio, tem obstáculo, tem aqui uma falta de investir, sabe? Tem uma falta aqui, uma coisa de investir. Então tem um e o outro aqui. Pode ser espelhado, pode ser. Mas tem alguém aqui agindo de uma forma egoísta. Egoísta. Então, isso precisa rever. Ah, mamãe, agora que eu vou dizer pra você que o que me traz aqui muito forte, ainda mais pra celebração, é uma coisa de comemorar, porque se você aqui veio saber dessa pessoa, seja uma briga por ciúme, seja um afastamento, que eu sinto muito isso, e a pessoa ali fazendo as coisas pra chamar a sua atenção, roda, 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 bate no mesmo lugar, e você ali batendo na mesma tecla. Sabe, remoendo as coisas. Se teve conversa, teve atrito, teve briga. Essa pessoa tá evitando conversar porque é como se tivesse uma cobrança aqui. Então, é uma pessoa que não gosta muito de dar satisfação, né? Não, o que eu sinto aqui é que essa pessoa ela não está afim de ficar repassando o mesmo problema. É isso que eu sinto aqui. Então, aqui tem uma coisa de comemorar. O que é comemorar? É alguém que é condicionado assim a você. É alguém que tem os pensamentos obsessivos, que tem o desejo enorme aqui em relação a você. Ah, Bia, não tem não. Essa pessoa já tá com outra pessoa. Ela pode estar com quem ela for. Com quem ela tiver. Mas aqui, você é a paixão da vida dessa pessoa. E essa coisa da paixão, eu sinto aqui, assim, vem esse negócio de um ciúme extremo. E assim, e essa pessoa lidando com emoções realmente exageradas, que não tem controle, entende? Se a gente perguntar a energia de você pra essa pessoa, você é a tentação da vida dessa pessoa. A pessoa sem caráter. Você continua sendo a tentação da vida dessa pessoa. Entende? A energia aqui, como eu falei, é obsessiva. É uma pessoa que a energia que eu perguntei, a energia em relação a vocês. Tem vocês o apego e essa pessoa também. Essa pessoa, ela pensa em você o tempo todo. A pessoa vem pensando muito em você, tá? E aqui me fala um monte de se livrar de peso morto, peso. E o 10 de paus fala o quê? Eu abri que a leitura falando disso. Se você querer saber se essa pessoa gosta de você, sim, reconciliação aqui, renovação. Gosta da sua companhia, gosta de estar ao seu lado. Então você pode comemorar.
você pode comemorar. Porque eu vejo uma pessoa aqui presa a você, condicionada, presa, entende? Tem umas a mais aqui que precisam ser trabalhadas, sim. Mas eu vou te dizer, essa pessoa aqui é como se, tipo, ela vem pensando, não vamos sabotar, aí vem aquela coisa. O que me parece é que vocês mostram uma coisa também, assim, pra essa pessoa, e essa pessoa fica mostrando pra você também que tá bem. Então, assim, tem um ciclo aqui de maus hábitos. Tem uma coisa aqui de correntes que estagnam vocês. Aqui existe uma lição envolvida. Existe uma coisa assim de excesso. Aí, pra se mostrar que tá bem, acaba se entregando a prazeres, as coisas em excesso. Aí, o que é pra acontecer de bom, que é a renovação, não acontece. E aqui eu sinto muito forte, pode até não ser pra todo mundo, se não for pra você, você tira essa informação. Mas aqui tem um colocando a culpa dos seus erros nos outros, um no outro. E isso pra se sentir melhor. É isso que eu sinto aqui. E estão perdendo a oportunidade. Tá falando que é pra correr atrás? Não. Deixa eu ver o que mais que o tarot tem pra falar aqui. Mas aqui eu sinto, porque tem um peso ali de vocês remoerem alguma coisa, do remorso de alguma coisa. Então o que me vem é que vocês também, tá? Pode não ser pra todos, mas também estão fazendo alguma coisa que, ao invés de atrair, estão repelindo. É isso que me fala aqui. Entende? Isso que me fala. De querer ser e mostrar aquilo que não é. Vamos. Ó, o julgamento. Aquela cartinha que eu sempre falo pra vocês. Se julgado, sabe? O julgamento, julgar pelas próprias ações. O julgamento, ele vai trazer aqui tanto o julgamento que você faz dessa pessoa, quanto o julgamento que você faz de si mesmo. Lembra, você aponta o dedo, mas ó, triste tá virado pra você. É claro que não vai ressoar com todo mundo, mas aqui tem um erro das duas partes. Ah, Bia, mas essa pessoa que me sacaneou, tô usando só o troco. Mas lá no fundo não é isso que você queria. Isso não é a sua essência. Então, assim, você tem que estar aberto para uma nova fase da sua vida. Tem que se transformar numa pessoa nova. Entende? Trazer como verdade o que você sente aí dentro. Aqui, um e o outro tem que fazer o exame de consciência. E aqui fala de vocês resolverem a pendência. Lembra que eu falei que tem uma pendência? Porque cada vez mais vocês estão se desgastando. Então aqui o julgamento fala o novo ciclo, o renascimento. E vocês já estão recebendo os sinais. Então fique de olhos abertos. Não feche os olhos, não. Filtra tudo. Tudo que essa pessoa faz. A gente sabe quando a pessoa tá fazendo ali no impulso para chamar atenção. Quando a gente também faz, seja um status, uma coisa que coloca ou fala para alguém para que chegue naquela pessoa. Então avalia. Reflete antes de definir. Hein? É isso que me fala. Porque o julgamento fala aqui de pessoas que sabem as decisões que estão tomando. Depois pede o sinal e não vê o sinal, né? Vamos ver mais o quê? O julgamento traz muita coisa do espiritual, traz muita coisa das orações. Você tá orando, mas você tá enxergando os sinais? Porque os sinais já estão aqui.
Entende? E mais uma vez, o julgamento fala de deixar para trás bagagens pesadas. Entende? Não dá para recomeçar trazendo coisas antigas. E aqui vibra por reconciliação. Vamos lá. Então eu vejo assim, Ari, sabe? A oração, meus amores, tem poder. A oração tem poder. O 10 de copas. Aqui, eu vou falar pra vocês. Oraram. Vocês estão pedindo, estão orando, estão fazendo seus pedidos. Tem tudo pra dar certo. O 10 de copas, ele fala da plenitude, da completude, mais um 10, um novo ciclo, sabe? As coisas indo para um caminho melhor. Porque o 10 de copas, ele fala de sentimentos compartilhados, da história existente, de um e o outro querer uma coisa mais concreta, mais sólida. Só que precisa trazer a paz para dentro do relacionamento. A paz para dentro do relacionamento. Para que vocês consigam concretizar os planos de vocês. Para que vocês consigam viver uma coisa séria. Quer construir, quer uma história construída, ou já teve uma história construída. Mas às vezes a gente precisa desconstruir algumas coisas para que venha um momento de renovação, para que seja leve. Entende? É isso que me faz. Então, assim, carinho, amor, tem. Teve decepção, teve briga. Uhum. Hoje traz incertezas, sim. Mas mesmo você, às vezes, dizendo que não quer mais, você faz os planejamentos com essa pessoa. É um e o outro numa conexão aonde tem muito interesse de ambas as partes. É uma pessoa que sente a felicidade quando se fala de você. E eu vou falar uma coisa. É uma pessoa que, se ela traz as lembranças de bons momentos vividos com você, se ela chora pelo leite derramado assim como você, eu vou te dizer, é uma pessoa que fica olhando suas fotos, fica olhando coisas que viveu com você guardada, e assim ela se sente perto de você, por isso essa conexão, entende? Só que tem uma situação que, tipo, se a pessoa fosse falar pra você, ou é você pra pessoa, que não é você se vitimando, mas que é como se alguém. Tem uma coisa assim, eu tô com a razão e eu não quero correr atrás. Eu não quero correr atrás. Então, mesmo que eu haja com indiferença, para que, né? Eu vou te dizer, essa situação afeta essa pessoa e afeta muito. É uma pessoa que tem aqui, ó, aqueles flashbacks que ela não consegue se desprender. É isso que me fala, o condicionamento. Pode viver o que for. Mas ela tem aquelas coisas, sabe, aqueles flashbacks, aquelas coisas na memória, vem as lembranças. E ela, quando tá sozinha, traz muito isso. E é onde ela faz sentir, sente aqui a sua falta. É onde ela sente a sua falta. Então ali, olha aqui, ó, tô falando, 9 de espadas, onde traz o sofrimento, aonde sente a falta, onde quando eu falei que essa pessoa ela tá ali, sempre pensando, vem pensando muito em você, até mesmo quando ela tá assim, no meio de outras pessoas, essa pessoa ela se dispersa no meio dos pensamentos dela. E aí ela vem com aquele sofrimento do 9 de espadas. Não tô me vitimando.
mas eu tô com a razão. E eu não quero ter que correr atrás. É isso que fala aqui. Porque sentimento é que tem. Tem. Você fala assim, tem, Bia, sim. É como a energia que eu vejo aqui, é como se tanto você quanto essa pessoa lá no interior, lá no íntimo, vocês conseguem resolver essa situação com uma boa conversa. Mas os dois têm que estar receptivos e serem recíprocos um com o outro. Entende? É isso que me diz aqui. Porque age com indiferença, mas afeta tanto você quanto essa pessoa. Bia, calma aí, eu vou ver aqui se é pra você ir atrás, se é pra você não ir atrás. Ó, 3 de ouros. Uma boa conversa. Pra resolver essa situação, esse sofrimento, esse estado de solidão, de eu tô sozinho, não sei o que que eu faço mais, ai, não sei pra onde eu vou. Trazendo preocupação, né? Você pensando muito na pessoa, a pessoa pensando muito em você, nenhum dos dois consegue esquecer. Traz a preocupação e muito grande com isso. Vocês não, pela guerrinha, para alguns aqui, não conseguem nem raciocinar direito. Às vezes fazem coisas para chamar atenção na precipitação, ao invés de curar as feridas, não, né? Aí não dorme à noite, vem o transtorno, vem o dilema, vem a não fique se martirizando. Tem arrependimento aqui. E não é arrependimento do que aconteceu, não. Eu vejo arrependimento aqui de fazer as coisas ali no impulso. Que aí o que que acontece? Depois fica angustiado, fica com peso na consciência. Vive de suposições, trazendo confusão pra cabeça. O 3 de ouros, ele vai sempre trazer aqui pra você o quê? Qual é o valor? O que que você traz como valor? Cadê o valor? Porque o 3 de ouro fala de oportunidades perdidas e boas oportunidades. Por quê? Porque projetam coisas e fazem tudo de cabeçada de qualquer jeito. E não tiram como aprendizado. Entende? Ah, Bia, você vai falar, às vezes a situação não depende só de mim. Sim, tá aqui. Depende dos dois. É uma pessoa que observa o que você faz, você observa o que a pessoa faz. Falta aqui o reconhecimento, falta se dedicar. Como chegar? Entende? Vocês não estão se abrindo por inteiro. Porque o prazer de um e o prazer do outro é estar ao lado um do outro. É isso que me diz. Só que estão fazendo tudo errado. Tudo errado. Aqui tem que aprender só não. Tem que entender. Aquilo que tem valor. Aquilo que acrescenta na vida da gente. Ó, 4 de copas. Frustração, meus amores. A frustração. O 4 de copas é a frustração de estar vivendo um tédio, de estar vivendo ilusões, de estar condicionado aqui, tá? De repente, a opiniões alheias, que não vai fazer nenhuma diferença na vida de vocês. A Bia, você não tá falando pra mim, então tá bom, então é da outra pessoa. Estão perdendo a estabilidade, a solidez, a segurança, a coisa que é a base familiar. Então, estão com o psicológico fragilizado. As coisas, faz as coisas esperando o resultado, mas vocês estão fazendo tudo errado. Então as coisas acabam não acontecendo como você queria que acontecesse. Aí fica aborrecido, fica chateado, fica descontente. É um alfinetando. Descontente com a realidade. Tem birra, tem joguinho, tem frustração. Tô falando isso desde o início. Entende?
Está esperando o quê? Não quer ceder. Se for a pessoa, deleta isso. Não quer ceder, mas se gosta, uma hora vai ceder. Se tem orgulho, vai passar. Porque sente sua falta. Traz a insatisfação aqui com mais distância, traz sofrimento. A sensação de ter perdido. Vê mais o que é aqui. Aqui existe, não um desinteresse. Aqui existe aquela coisa de não vou dar meu braço a torcer. É isso que me fala. Se você tava triste, desiludido, ia falando. Joguinho às vezes é bom, mas uma hora cansa, meus amores. Seja essa pessoa, seja você, adapta aí. Mas se você achou que não, você pode comemorar, você pode celebrar. Porque essa pessoa aqui, ela gosta de você. Vamos ver. Que mais que sai aqui? A frustração ali tá muito grande. Muito grande. É um tédio, é insatisfeita, sabe? Não quer ceder, mas vamos ver aqui. Meus pensamentos não quer ceder. Página de copas. Sentimentos aqui são bem grandes. Ora, página de copas está evoluindo. Da imaturidade pra maturidade, daquela coisa de querer viver aquilo de verdade. O Página de Copas fala de algo que virá à tona, sabe? Então, assim, tinha um sentimento imaturo, tem uma coisa, mas aqui é uma oportunidade de conversa. Se vê presa, não consegue resolver, só que agora tá começando a perceber que não vale a pena não ceder. Então, aqui eu vejo uma oportunidade de conversa. Uma pessoa que não soube lidar muito bem, mas é uma pessoa muito apaixonada. Uma pessoa que tem um sentimento sincero. Uma pessoa que, como eu te falei, você é uma pessoa que seduz muito essa pessoa. E essa pessoa também seduz você. Tem essa coisa aqui. Pode parecer frio, distante, se mostrar indiferente. Mas é uma pessoa que tá sempre olhando, sempre sentindo falta. E a indiferença é porque essa situação ainda afeta essa pessoa. Porque eu vou dizer aqui pra você, é uma pessoa que tem a veneração, tem o apego, tem um monte de sentimento. Só que traz o mimimi, o mimimi. E eu não tô me vitimando, não. Porque eu acho que eu tô com a razão. Aí tem que ser paciente, né? E traz a coisa aqui do desconforto. Porque existe o egocentrismo. Aqui precisa ser cordial, aqui precisa de ter uma conversa. É real, entende? Não ser uma pessoa fraca que o que vê não vai lá e resolve o que tem que resolver. Sabe? Se deixa influenciar pelo que vive. Isso é um puxão pra você e pra essa pessoa. Ó, 2 de copas. Meus amores, aqui vem a oportunidade de uma conversa, o chamado para uma conversa, aquilo que já não tá mais conseguindo ficar guardado dentro do peito. O 2 de copas eu já farei para vocês no meu modo de ler aqui. Do 2 de copas, para mim é o encontro de almas. Pode ter desacordo, pode ter rivalidade, pode ter hipocrisia, não importa. Aqui vocês estão conectados. Aqui estão, aqui é uma coisa além, muito além do que os olhos conseguem ver. E vai ter comunicação aqui, vai se aproximar, vai se reconciliar. Porque se falta uma coisa na vida dessa pessoa e na sua, é os dois estarem juntos. Entende? É isso que eu vejo aqui. A cumplicidade, a parceria.
Ó, tô falando. Sua oração, meu amor, tem poder sim. Olha aqui, muito forte isso. A justiça será feita, tá? Eu não sei qual é o desentendimento, eu não sei qual foi o mal entendido. Eu só sei que tanto pra você quanto pra essa pessoa não é bem como vocês estão pintando, não, tá? Se for uma coisa séria, essa leitura não é pra você. Ou então você adapta pra sua realidade. Aqui tem uma situação, assim, a cartinha da justiça traz pra mim aqui, tá? A justiça será feita. Eu não sei pra quem eu tô falando. Eu só sei falar pra vocês que desde o início eu tô falando que tem um mal entendido. Tem coisas aqui que não são bem como foram pintadas. Então tudo irá se resolver da forma mais justa. Só que tanto um quanto o outro aqui precisa tomar decisões equilibradas e justas, porque vocês também estão meio que, pode não ser todo mundo, mas enfiando os pés pelas mãos. Não adianta eu vou me manter neutro, não. Tem que ter discernimento, tem que pensar com clareza, tá? Impor limites, não é você fazer qualquer porcaria. No excesso de racionalidade, agir de qualquer forma. Não. Mais uma vez, não adianta trazer o orgulho e não assumir os próprios erros, tá? Nós todos passamos por responsabilidades e consequências das nossas ações. Então não adianta pensar, sentir e não resolver. É isso que eu sinto aqui. Não adianta. Então, vamos lá, mais uma vez. Pode celebrar, pode celebrar. Aqui, ó. Pode celebrar mesmo, de verdade. Porque essa pessoa aqui, que ou é você ou ela tem a energia de não querer ceder, por esse 10 de copas aqui e esse 2 de copas, não me resta dúvida. É uma pessoa que ela vai correr atrás, mas vai correr atrás daquele jeito, sabe? Não é o correr atrás como um cachorrinho. Aqui ela pode ir até atrás de você, ela vai. Mas ela acha que ela tá com a razão. Então precisa ter uma conversa sincera, entende? Sincera. E aqui tem uma coisa muito de ser justo. Ou coloca um ponto final, ou traz a solução. Aqui você vai receber o que é seu, o que você pediu. Então, você vai ter a escolha na sua mão, a escolha da sua vida. Você vai tomar decisões. Só que, para a grande maioria, tem aqueles pilares que odeiam, que sustentam, né? Então, assim, deixa o impulso e as emoções de lado, se você quer. Escuta também, tá bom? Escuta. Porque, como eu tô falando, tem uma coisa de mal entendido aqui e a justiça me traz muito a espada de dois gumes, entende? Então, assim, se tomou partido por alguém ou essa pessoa tomou partido por alguém, joga a sementinha. Joga a sementinha, vai lá, não briga, só joga a semente, expõe o que você tá pensando. Ó, 4 de paus. Tô falando que tem a procura, a pessoa que tem um sentimento aqui por vocês, meus amores, enorme. A Bia não pode até não mostrar, meus amores. Ela pode até não mostrar que tem esse sentimento, mas tem. O 4 de paus, eu já falei. Bem, os pilares, eu já tinha falado aqui. A sustentação. O 4 de paus são os pilares de solidificar, de estabilizar, de concretizar. Entende? Então, assim, eu colhendo os frutos, sabe? Existe boas intenções dessa pessoa.
Então eu vou te dizer, essa pessoa quer recuperar a alegria, a estrutura. A pessoa que para algumas pessoas quer subir mais um degrau, mais um patamar. Sabe aquela coisa do comprometimento? Só que ela ainda traz aqui uma coisa que ela também tem a razão. Então, vê se tem fundamento o que você tá remoendo, tá? Porque aqui fala, não perca a sua estrutura, não se desestruture, não perca a sua alegria, não se torne amargo. Porque aqui é uma pessoa relembrando, é uma pessoa que sente sua falta. Aqui traz uma certa dificuldade e eu sinto muito forte de ambos expressar o que sente. Mas a relação aqui é duradoura. Aqui é algo grandioso. Vamos ver se essa pessoa tem a chance de procurar mesmo. Ali, de comunicação é muito grande, mas vem daquele jeito que eu falei. 5 de copas, mais uma vez. Da pessoa ali chorando pelo leite derramado. Da pessoa ali remoendo, sabe? Remoendo, mas é um remoendo assim que eu vejo aqui. Presta atenção. Um remoendo algo que é como se essa pessoa se sentisse injustiçada, não tivesse fundamento, tivesse um mal entendido. É isso que me diz. Então, tem um remorso de não ter falado as coisas. E a pessoa vem se sentindo para baixo. Tá? Se sentindo para baixo. Tenta mudar o foco, se lamenta, tenta mudar o foco. Que eu sinto aqui, só que é uma pessoa que traz muito coisa de erguer a cabeça. E, mais uma vez, as mudanças aqui são necessárias. É isso que me fala. Ah, você vai ter procura. Tô louco, sim. Só que tem que é um novo ciclo, o louco. Um novo ciclo que é uma energia nova. Aqui, leve. Ó, meus amores, a roda da fortuna. E o louco. Vou botar aqui pra vocês. Olha isso aqui. Meus anjos, preste atenção. A roda da fortuna fala de mudança. Entende? Não é adiantar. Tem que mudar. Aqui tem que mudar. Não adianta ficar tupetudo. Não adianta. Se você quer, tem que escutar. Tem que fazer escolhas sensatas, tá? A colheita daquilo que a gente planta. E eu vou te dizer, não adianta ser imprudente. Não adianta se acomodar, tá? Não adianta. É isso que me diz. Tem algo aqui que precisa se soltar pro universo para que as coisas fiquem diferentes. O destino anda de mão dada com o livre-arbítrio. Então ela precisa soltar pro universo. Porque tem uma questão aqui que ou você ou essa pessoa tá batendo ali na mesma tecla 24 horas por dia. Tá bom? Então, eu vou dizer uma coisa aqui pra você. Aqui tá muito forte. Tem oração? Tem oração. Só que você também tem que mudar alguns posicionamentos seus. E se você achou que essa pessoa não estava mais na sua pela indiferença, a indiferença é porque ela acha que ela tem a razão. Mas isso afeta ela também, então você pode comemorar. Porque eu vejo alguém indo atrás de você, conversar com você. E isso vem muito da questão de orar. E orar à noite. Então aqui tá muito forte. A justiça será feita. Mas eu não digo nem pode não ser pra todo mundo. A justiça será feita porque você levou uma rasteira. Não. Aqui tem uma coisa de um mal entendido. Entende? Então, vai terminar um ciclo e o outro ciclo vai começar.
sabe? Depois de muitos altos e baixos. É isso que me diz aqui. A oportunidade de recomeço aqui tá muito forte, tá? Muito forte. É isso que me diz. Tá bom, meus amores? Então, eu vou dizer pra vocês. Aqui, a conexão de vocês não terminou. Não terminou. E vocês vão dizer, Bia, eu quero ver o movimento acontecer. E você vai ver. Você pode anotar aí na sua agenda que você vai ver, tá? Porque pode não parecer, mas o desejo dessa pessoa de se jogar é muito grande. Muito mesmo. É isso que eu tenho pra falar pra vocês. É muito forte. Então, assim, vem isso aí na vida de vocês, tá? O julgamento louco fala o despertar para um novo ciclo. É isso que soltar o passado para seguir em frente sem o peso, o fardo, tá? É isso que me diz. E eu vou dizer outra coisa. O novo chega, mas vocês precisam, aqui ó, o novo chega, mas vocês precisam de equilíbrio. Os dois. Não adianta não ter compromisso, porque a paixão tá consumindo a alma de vocês por não estarem juntos, tá? É isso que me fala. Tá bom, meus amores. Então, se você achou essa pessoa era indiferente, tava fria, você pode ter certeza que tudo isso ainda afeta. Se você tá fazendo alguma coisa e você sentir muito forte isso, de afetar essa pessoa, parabéns, você tá conseguindo. Você pode comemorar, tá bom? É isso que me fala. Meus amores, beijos, fiquem com Deus, deixa meu coraçãozinho aí. Fui. Até o próximo.